Essa semana a gente está completando 5 meses de atuação e já realizamos bastante. Muitas palestras, cursos de liderança, 5 grupos de fórum, a ferramenta de mentoria. Contamos hoje com um grupo de networking no WhatsApp com 170 mulheres e vamos por mais. E a gente só conseguiu realizar tudo o que a gente tem até hoje porque esse é um projeto realizado e costurado a muitas mãos, que é um projeto de todos. Quero agradecer a Miriam Wasserman e ao time da coordenação que está ao meu lado em todos os momentos. A Sabrina Wagon-Deliman, Carla Rosenthal Gil, a Vera Canas Gritz, a Paula Bronfman-Pupi, que ela, além de conselheira, é peça-chave aqui no nosso grupo, e a Ana Lúcia Livovski, nossa assessora multitask. E no evento de hoje, a gente resolveu fazer algo diferente. Todos os outros eventos do grupo, a gente foca muito na participação da mulher, mulheres de destaque e de inspiração. Só que hoje estamos trazendo 3 homens, grandes líderes, para um bate-papo sobre mulheres e a liderança. As líderes através do olhar dos líderes. A causa feminina é de todos nós. É uma causa das mulheres e também é uma causa dos homens, da sociedade. E os homens são nossos parceiros, pares, diferentes e iguais. Agradecemos muito e temos muita honra de receber hoje esses 3 feras, que são grandes líderes nas suas áreas de atuação, que apesar desse momento difícil que o país está vivendo, conseguiram um tempo nas suas agendas para estarem aqui hoje. São grandes amigos e simpatizantes dessa causa. Gilson, Jaques e Luiz Kignel, bem-vindos. E para aquecer esse papo e entrar no clima, vamos começar assistindo um vídeo? Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar. O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. O Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. Nem imaginei que pudesse ser uma mulher. Eu acho que existe um bloqueio ainda. Quando você pensa em atleta, você normalmente pensa em homem primeiro. Por isso que fiquei chateada comigo. Não falei o nome de nenhuma mulher. Fue muy lindo ver eso. No me esperaba. Bom, na verdade, assim, parece que tem algumas pessoas que estão na sala, mas parece que ela está lotada. Eu não sei, Aninha, depois se você pudesse, Ruth, dar uma olhada nisso, por favor, tá? Que estão me mandando mensagem aqui. Bom, depois desse vídeo, é um vídeo super forte. A gente acredita que existe um viés inconsciente, tanto no esporte como em outras áreas, e é isso que a gente quer explorar hoje. Então, vamos lá, meninos. Essa primeira rodada é para os 3, e eu queria que vocês contassem para a gente, em 2, 3 minutinhos, essa trajetória profissional e comunitária. Começar pelo Luiz Kignel. Ok. Obrigado pelo convite, Elisa. Obrigado, como a gente chama carinhosamente, as meninas da federação, esse grupo maravilhoso que a gente montou, que vocês encabeçam. Eu, na verdade, pela vida profissional,
trabalha muito com famílias, então trabalha muito com relacionamentos, né? Trabalha muito com o intangível, porque na área de direito de família a gente trabalha com o que é o imaterial e a presença da mulher é fundamental, né? Para mim, tanto é que no nosso escritório, que somos em 40 advogados, 60% é de mulheres, né? Eu acho que são excelentes parceiras, excelentes sócias, excelentes colegas de profissão. Então, eu tenho uma relação muito próxima de ter o olhar feminino. Mas na vida comunitária é engraçado, porque eu entrei na vida comunitária pelas mãos da Unibis, da querida Neita Schwartz. Então, eu ia nas reuniões da Unibis, estou falando isso década de 80, para pegar serviço voluntário, lógico, mas eu precisava aprender a trabalhar, né? Então, eu tive muito convívio comunitário do lado feminino. A Unibis naquele tempo era uma entidade praticamente feminina, hoje não é tanto, né? E eu acho que esse envolvimento nosso também é uma porta aberta para conhecer distintas opiniões. Quer dizer, a vida comunitária não só para o lado feminino, mas a vida comunitária como você ter a oportunidade de ter desafios e ter uma sensação de pertencer a algo maior, né? Eu acho que essa é uma função muito nossa, muito da comunidade, e vamos também falar sobre isso no dia de hoje. Um beijo para todas. Obrigada, Luiz. Gilson, agora fala um pouquinho você da sua trajetória. Bom, primeiro você, a Miriam, todo o grupo, pela liderança do Grupo ELF, acho que reconhecer essa nobreza desse projeto, né, que atinge o objetivo de ser essa inspiração para atuais e futuras gerações, né? Eu acho que isso aqui é o mais bacana desse projeto. Vocês servem de inspiração, acho que a gente vai falar bastante disso hoje aqui. Saúdo Jaques e Luiz também, meus colegas no painel. Acho que, falando sobre a minha atuação profissional, acho que a Vera já comentou, né? Quer dizer, eu trabalho, são 26 anos de mercado financeiro, 20 anos em banco, sempre trabalhei nas áreas conhecidas como mesas de operação, né, as áreas de mercados mesmo, um ambiente bastante masculino, agressivo, né, um ambiente pesado, assim, com piadas, né, de outros tempos. E há 8 anos eu estou em o que a gente chama de infraestrutura de mercados. Eu sou presidente da B3, que é a empresa que surgiu em 2017 pela fusão de BMF Bovespa CETIP, né, então é uma empresa de tecnologia e serviços. E, enfim, a gente aqui também, enfim, discute bastante os assuntos de diversidade e inclusão, que a gente vai ter oportunidade de falar hoje, além de ESG e vários outros temas muito recorrentes aqui na agenda de empresas, de investidores, né? Então, acho que isso é muito presente, acho que então um timing muito bom para a gente falar sobre isso. Acho que sobre vida comunitária, eu, assim como você, né, a gente estudou no Rio, eu estudei com seu irmão, eu estudei em escolas judaicas a maior parte da minha vida, Bar-Ilan, Liesing, fui Hanir da Hazit, ia na colônia de férias Kinderland, né, onde fiz meus melhores amigos até hoje. Meus filhos estudam escola judaica, acho que isso sempre foi muito importante para mim, vida comunitária, para mim e para a Renata, que também está aqui, minha esposa, assistindo. A gente, há 5 anos, 5 para 6 anos, eu acho, eu assumi, acho que o desafio aqui de ser tesoureiro da FISESP, então o Luiz me manteve aqui no cargo. Atualmente faço parte, então, dessa nossa diretoria voluntária, que está fazendo um trabalho muito bacana, acho que me sinto muito honrado e gratificado por isso, e acho que a gente vai, né, ficando mais velho, vai sentindo a necessidade de cada vez mais estar envolvido em atividades comunitárias, e também faço parte do Conselho do Museu Judaico, e acho que, enfim, um prazer estar aqui discutindo com todos vocês uma pauta tão bacana. Obrigada, Gilson. Bom, mais um carioca, né, na nossa roda. Jaque, Isso aí. você, fala um pouquinho. Isso aí. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer estar do lado do Gilson e do Kignel. Rapidamente, começando pela vida comunitária, também estudei sempre escola judaica no Rio de Janeiro, no Matos Nordal. Em seguida, quando vim para São Paulo, comecei atuando na Unibis Cultural, fiz o projeto de reestruturação da FISESP, na época junto com o Mário Fleck, e atualmente sou vice-presidente da Câmara Brasil-Israel, responsável pelas missões de tecnologia e inovação, com foco em trazer executivos, conselheiros e acionistas fora da comunidade para conhecer o ecossistema de Israel.
Em paralelo, ajudo também o Museu Judaico. Hoje estou conduzindo a busca do presidente do Museu Judaico, que vai ser inaugurado em setembro desse ano. Profissionalmente, comecei minha carreira no Rio, Accenture, 10 anos de Accenture, depois fui operações Alcoa e RIM, fui para Berkeley estudar, voltei e comecei na Russell Reynolds em 99. A Russell Reynolds é uma empresa com sede em Nova York, é uma das maiores empresas de busca de executivos e também de busca de conselheiros. E eu acho que o nosso papel, não só no Brasil, mas global, é realmente aumentar a diversidade nas buscas que fazemos, né? Eu vou falar mais adiante, mas 44% das mulheres que colocamos em conselhos mundialmente, das buscas totais de conselhos, foram de mulheres, né? Então, a gente tem uma responsabilidade enorme nesses processos e um poder de influência que eu acho que é importante também. Prazer estar aqui com vocês. Sim, com certeza, Jacques. Trajetória incrível de vocês três, viu? Agora eu vou fazer uma pergunta dirigida para cada um, não vai ser mais a mesma. Vou começar com o Luiz. Luiz, você e o Ricardo Berkenstadt abriram as portas da FISESP para a criação desse grupo de liderança feminina. Você pode contar para a gente um pouco desse processo, qual foi a experiência e o que o grupo feminino trouxe para a federação? A gente começou o projeto em 19, no início do primeiro mandato, e a gente queria trazer pautas que não estavam no dia a dia comunitário, que a gente podia trazer de assunto novo. E eu via, depois de mais de 30 anos aí na vida comunitária, sempre a busca de um espaço das mulheres dentro da comunidade. E veio a ideia, então, por que a gente não monta um projeto, né, que começou com um joint, na verdade, para fazer uma boa memória disso, né, para a gente começar a trazer um espaço para as mulheres. Então, a ideia era fazer um projeto. E como a Miriam colocou, né, as mulheres atropelaram, o que foi muito bom, enriqueceram a federação, porque esse projeto se tornou hoje uma marca registrada, porque quando você permite que na liderança comunitária o tema seja debatido e seja enfrentado, você acaba trazendo para a vida comunitária essa pauta. Porque a pauta da liderança feminina, ela tem que sair do mundo feminino. A pauta da liderança feminina não adianta ela ser discutida entre as mulheres. Ela tem que ser discutida num foro maior, né? Senão, nós vamos sentar numa roda de amigas e todo mundo vai concordar. Vai achar que está se empoderando. Isso não é empoderamento, né? Empoderamento é quando você traz o debate para fora, né, dessa bolha feminina e traz ele para a comunidade. E o que é legal, Lisa, é legal porque a gente alcançou não apenas as mulheres da vida adulta, né? E você participou com a Paulina Lottenberg disso aqui agora, com as meninas, né? Com as jovens universitárias, com as jovens lideranças, porque você desperta na vida feminina uma nova jornada. É assim, olha, vou te dar mais um desafio. E mulheres superam desafios melhor do que os homens, né? Isso aqui já está mais do que provado. Então, acho que a gente colocar no colo das mulheres, assim, olha, podem trabalhar, podem tocar, só podia dar nisso, né? Acho que é um projeto que trouxe para a federação uma nova cara e trouxe para a comunidade uma marca que você tira aquele establishment velho, aquele establishment assim retrógrado, né? Que tudo é decidido em um petit comitê, né? E depois se comunica o que for necessário. Ou seja, as mulheres não trouxeram apenas um ganho qualitativo, né? Mas um ganho de conteúdo, porque você acaba abrindo o debate para um monte de temas. Isso é mérito aqui do nosso grupo do ELF. Sim, e é uma honra estar com você liderando a federação, Luiz, porque você realmente dá asas para a gente voar mesmo. Gilson, para você. Como você já mencionou, né, o mercado financeiro e de capitais ele é um reduto masculino. Só que ele tem esse papel importante para o avanço da igualdade de gênero. Existem dados estatísticos, né, do BID, Instituto Ethos, que fala que apenas 13% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres nas 500 maiores empresas brasileiras. Quais caminhos você enxerga e que políticas podem ser implementadas
para conseguir não apenas um avanço. A gente sabe e sente que está acontecendo esse avanço, sim, mas para acelerar esse processo. E só fazendo um complemento, né, que é a sigla hoje mais forte, mais usada, tocar nesse conceito importante, né? Qual é a influência e a importância nas decisões dos investidores pelo fato das empresas terem ou não implantado o ESG, né? Que é o Environment, você vai falar um pouquinho mais sobre isso, Social e Governance, e o quanto isso vai influenciar no futuro as decisões dos investidores. Legal, Elisa. Bom, acho que você falou bem, o mercado financeiro, sem dúvida, é um reduto masculino, né? Mas você está correto ao mencionar essa criticidade de assimetria nos cargos de liderança, porque é curioso que o número amplo, né, ele não é tão assimétrico assim. Se você olhar a divisão de funcionários de bancos, seguradoras e até de bolsas, que tem muita gente de tecnologia, ele é muito próximo dos 50% de funcionários homens e 50% de funcionários mulheres. Muitos bancos, inclusive, têm mais de 50% de funcionários, de funcionárias, né? Mas, então, o tema realmente mais crítico é na liderança, né? Como você falou, na presença em conselho, na presença em diretoria. Como é que eu vejo assim, os caminhos para a gente fechar esse gap, né, na liderança e avançar? Eu acho que o primeiro passo, né, que as empresas têm conversado e falado, acho que é reconhecer que há, né, valor na pluralidade de ideias, de visões, né? Acho que o primeiro passo, assim, olhando top-down, é acreditar nessa agenda, né, que essa agenda leva uma agenda que leve, né, o engajamento da liderança. Eu acho que também ter alinhamento, né, para isso acontecer, acho que é importante ter alinhamento com o acionista, né? Quer dizer, o acionista pode ser tanto o acionista controlador, né, nas empresas que têm controlador, ou no conselho de administração, para empresas maiores, com controle pulverizado. Eu acho que isso é muito importante, esse alinhamento na alta direção, né, porque assim você conhece os dados e passa a publicar os dados. Então, acho que essa agenda começa de dentro para fora e você começa a mensurar, por exemplo, coisas que a gente, como Bolsa, é um pouco indutor dessa agenda, né, de cada vez mais de falar, olha, vamos começar a mensurar. Tem gap salarial entre as mesmas funções, entre homens e mulheres? Como é que é a distribuição em cargos de liderança? Como é que é a sua retenção pós-maternidade? Isso vale tudo para toda essa agenda de diversidade, que inclui, né, outros parâmetros, né, que a gente vai falar, enfim, não só gênero, mas raça, enfim, pessoas mais velhas, idade, os núcleos mais comuns, pessoas com deficiência. Então, acho que essa é uma forma importante de você começar e dar maturidade nessa agenda antes de você iniciar essa publicidade para fora. Então, acho que começa de cima para baixo, né, e depois de dentro para fora, dentro da empresa, os gestores conhecer. Eu citei aqui 20 anos de mercado financeiro, eu já estou há 8 anos, vamos assim, em bolsa, em atividade de infraestrutura. Eu acho que, como gestor, a gente tinha KPIs, né, que a gente recebia, mas era muito raro você receber, não lembro de ter recebido como gestor, um questionamento na década de 90, se eu tinha mais mulheres no time, qual era a diversidade do meu grupo, se eu tinha diferença salarial entre homens e mulheres. Isso já começa a ser mensurado, isso começa a ser discutido. Então, é um bom começo. É a forma de a gente começar a dar transparência para esse assunto, né? Essa agenda está andando, né? Acho que a gente tem visto bastante, como você falou, algumas iniciativas, alguns selos, né? Quantidade mínima de mulheres em conselho, quantidade mínima de mulheres em cargos de direção. Acho que esse caminho parece que está avançando, né? Não necessariamente talvez na mesma velocidade que deveria, mas o que eu acho que é bacana é que das empresas, né? Em maior ou menor profundidade aqui, mas as empresas estão com isso na agenda e acho que tem uma função de dar transparência e acompanhamento nesse assunto, educando também, discutindo com os homens, que acho que é muito importante esse engajamento dos homens também nesse assunto, porque isso possibilita um ambiente melhor, né? Então, e eu acho que antes de eu entrar no tema do ESG que você pediu, eu acho assim, à medida que as mulheres começam a ocupar esses espaços de liderança, né, e percebem a representatividade, e é isso por isso que eu falei na inspiração no começo,
outras buscam o caminho, né? Quer dizer, olham para cima na pirâmide hierárquica da empresa e veem que é possível. Então, vão buscar. Então, acho que esse é um círculo virtuoso, né? Se fulana chegou, eu vou chegar também. E acho que isso serve de inspiração. Isso é muito legal. Eu vou tentar ser rápido. Acho que você me perguntou um pouquinho no ESG, né? Eu acho que esclarecer o que é ESG, né? ESG, traduzindo para o português, é uma agenda, né, que cada vez mais tem entrado na pauta das empresas, que embarca assuntos, né, do meio ambiente, tempo, né? De meio ambiente, né, o E de environmental, né, em inglês, de meio ambiente, aspectos sociais e de governança, né. Para dar um exemplo aqui, G sempre foi o foco da Bolsa, transparência, tratamento do investidor minoritário, né, mentalidade de dar o tratamento igual e transparente para todos os acionistas. Isso está definitivamente como uma pauta muito forte de investidores, né? Os investidores estão cada vez mais exigindo que as empresas tenham uma estratégia, né, e um alinhamento em todos os 3 aspectos do ESG. Então, algumas empresas definitivamente se destacam em algumas áreas. Então, naturalmente, por citar algumas, assim, a Natura se destaca certamente na pauta de meio ambiente, porque há uma materialidade maior para ela. Bancos, Itaú, por exemplo, tem uma pauta social muito forte. A gente aqui, eu já citei na Bolsa como governança, né? Então, acho que essa agenda avança muito rápido por exigência de acionistas e de clientes, né? Então, estão os 2 lados exigindo que as empresas se engajem nisso, e cada vez mais vai estar entrando no DA. Não vai ser uma área da empresa que vai cuidar disso, isso vai estar embutido em todas as pessoas, em todas as áreas, esses aspectos, né? Eu acho que isso vai se tornar cada vez mais pauta corrente, né? Um assunto que vai ser incorporado naturalmente no dia a dia. Não é uma ciência neste momento, é um pouco arte, né? Eu cito só para terminar, como a gente é uma empresa de capital pulverizado, a Bolsa, a gente tem muitos acionistas, 80% dos acionistas, 75% hoje dos acionistas da Bolsa são acionistas estrangeiros, e a gente pergunta muito, mas você acha que está faltando o quê? Né? E ele fala, olha, você não tem um cookbook, mas o que eu quero é que vocês, como management dessa empresa, discutam todos os aspectos de diversidade e inclusão que estão dentro do S, né, do social, o aspecto social, o que você está voltando para a sociedade, todas as pautas de meio ambiente, todas as pautas de governança. Então, acho que o tema da diversidade de gênero está totalmente incluído nessa agenda e os investidores vão cada vez mais exigir que as empresas estejam engajadas nessa pauta. Sim, perfeito, Gilson. Muito bom a gente enxergar que as empresas, os investidores e a sociedade em geral, eles estão todos convergindo para essa mesma atuação, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, com certeza. Jaques, existe um estudo da McKinsey que demonstra um vínculo claro entre existência de diversidade em cargos de gerência e saúde e performance das empresas. Porém, o estudo mostra que, apesar desse forte vínculo, né, entre diversidade e sucesso corporativo, as mulheres e os grupos minoritários, como o Gilson também acabou de falar, eles são subrepresentados nas posições de liderança. Você, como sócio de uma das maiores empresas de hunting, você enxerga algum avanço na hora que alguma empresa te pede alguma posição para esses cargos? E agora uma pergunta mais tricky, né? Você é a favor, nesse momento zero, de adotar um sistema de cotas para mulheres? Bom, muito boa pergunta, Elisa. Primeira pergunta, né? Eu acho que as minorias estão extremamente subrepresentadas, não é só o estudo da McKinsey, mas se você pega estudos de Credit Suisse, outros bancos e até investidores institucionais, você vê uma subrepresentação. Esse processo de aumento de mulheres ou diversidade vem ocorrendo ao longo dos anos. Quer dizer, eu estou na Russell Reynolds há 22 anos, né? Eu acho que há 20 anos nem se falava sobre esse tema, né?
e hoje é um tema muito atual, eu diria. Só que a minha visão é que é um tema que ainda está avançando muito devagar, né? Comparativamente com outros países que começaram, eu sei que antes, né, a gente, primeiro, a gente tem, eu diria, 3 tipos de empresa, né? Porque eu acabo vendo um pouco da cozinha da empresa, né? Você ainda tem empresas que chegam para mim e falam assim, numa posição de conselho, você não vem aqui me trazer mulher, né? Então, ainda tem isso, eu estou falando de grandes grupos industriais, né? Eu acho que um segundo modelo de empresa, você tem empresas que é um checklist, né? Eu preciso ter diversidade, então vamos fazer de conta aqui, vamos trazer A, B ou C aqui para o meu conselho, ou vamos fazer algumas promoções. E tem gente que genuinamente acredita, né? E isso está no sangue. Eu acho que um grande exemplo de uma empresa, as outras eu acho que não faz sentido mencionar aqui, mas a Natura é uma empresa exemplar, né? Se você conversa com os 3 acionistas da Natura sobre o tema ESG ou diversidade, você vê que isso foi o início, foi um sonho, né? Um projeto que começou, de onde começou a Natura. Então, eu acho que você tem vários tipos de empresa, né? Hoje, esse processo está andando, por quê? Não é porque as pessoas têm esse sonho de implementar o ESG ou têm o objetivo da diversidade, é porque existe uma pressão de investidores institucionais, né? Hoje, a partir do ano que vem, vários deles já se colocaram que eles não vão votar em chapas de conselheiros que só tem homens, né? Então, você começa a movimentar os comitês de nomeação e os acionistas para colocar mulheres no conselho. O problema não é só a colocação, a contratação das mulheres, né? A gente sempre fala de diversidade e inclusão, né? Inclusão é tão importante quanto a diversidade. Por quê? Porque uma outra coisa que também de cozinha, talvez, quando eu faço uma avaliação de conselho, e que tem mulheres, quando você faz a avaliação, muitas vezes tem uma crítica às mulheres, né? Que falam muito, perguntam muito, e você nota que existe um outro olhar das mulheres dentro, seja de conselho ou de diretoria. Então, eu acho que tem um avanço, sim, seja de investidor, seja da sociedade, seja dos movimentos de engajamento. Você tem o 30% Club, que é um movimento que engaja as empresas a ter no mínimo 30% de mulheres nos conselhos e aumentar a participação de mulheres no management, né? Mas aqui no Brasil, e nós da Russell Reynolds somos cofundadores desse movimento, né? Então, mas eu vejo que é um movimento ainda muito incipiente, né? Eu vejo que tem uma demanda muito grande por mulheres. Eu diria, os últimos 6 meses, eu recebi várias demandas de contratar conselheiras mulheres, né? E aí a gente vê que são investidores internacionais, quer dizer, num deles coloquei 3 mulheres, no outro, a 20 Partners, por exemplo, que fez o IPO na Nasdaq, colocou 2 mulheres no conselho e assim por diante. Então, você tem um movimento, sim, mas eu acho que tem muito ainda para fazer. E em relação a cotas, né, eu prefiro muito mais a conscientização do que a imposição, né? Mas quando a conscientização não existe ou é mais devagar, eu sou favorável a cotas por um período transitório. Eu acho que pode funcionar, né? Pode funcionar como mais uma pressão, além daquelas que eu já comentei, né? Sim, perfeito. Obrigada, Jaques. Obrigado a você. Luiz, uma pergunta para você agora de cunho comunitário, tá? A Golda Meir
uma mulher que nos inspira até hoje, ela tinha uma frase sensacional: as mulheres podem não ser melhores que os homens, mas também não são piores. Como você enxerga a liderança feminina nas instituições judaicas? O que você acredita, Luiz, que seja necessário para presenciar mais mulheres em cargos de liderança, além daquelas que já estão, mas em organizações que são tradicionalmente femininas? Você sabe que a tua pergunta, embora tenha um viés comunitário, a gente tem que dar um certo contexto histórico brasileiro para ela, né? Até pelo direito de família, que é a minha área de atuação. Eu estudei no Código Civil, sou formado na década de 80, num Código Civil onde, na versão anterior, as mulheres não votavam. As mulheres passaram a dirigir na década de 50 com autorização do marido. E a gente estudava nos livros, né, que a mulher saía do... Você tinha a figura do pátrio poder. Não é a figura do poder familiar de hoje em dia, que o poder é compartilhado entre homem e mulher. O poder era o pátrio poder, era a figura paterna, onde a mulher, pelo Código Civil, era uma auxiliar do marido. Né? Não cabe a nós condenar, porque era uma cultura do século XIX. A gente tem que sempre olhar o aspecto do momento. Né? E esse avanço trouxe, em 77, uma conquista muito feminina, que era a lei do divórcio. Porque até 77 você tinha só o desquite. E por que uma conquista feminina? Porque no fim do dia eram as mulheres que ficavam ao lado, à margem da sociedade. Porque o homem desquitado, ele podia formar uma nova relação concubinária, né? Como a concubina, como se falava pejorativamente falando. E a mulher não, né? Ela estava fadada à solidão ou uma vida à par da sociedade. Por que estou dizendo por que tem esse fato do direito? Porque isso foi um reflexo que nós vivemos de uma geração de mulheres que, da década de 60, 70, começaram a ver o mundo se abrir, mas com uma cultura ainda do passado. Então, você encontra a liderança comunitária da década de 80 buscando espaço como reflexo do que a sociedade brasileira trazia. O direito de família ele não cria, ele apenas regulamenta o que a sociedade aceita. Por que eu estou contando tudo isso? Porque na comunidade judaica a gente tinha uma bolha. E houve o mesmo processo. Você tinha as entidades femininas, onde as mulheres eram colocadas, né? eram designadas, e deixava todo o resto da comunidade à frente dos homens. Isso, em uma geração de 20 a 30 anos, que são 3 gerações, né? Tudo mudou. Mas não é um processo comunitário isolado. É um processo de pertencimento das mulheres. Você vê hoje, nas sinagogas, que seria um reduto basicamente masculino, a liderança feminina. Né? E não digo apenas nas sinagogas liberais ou conservadoras, onde isso chegou primeiro, mas quem frequenta a comunidade ortodoxa vê quantas vezes há grupos só de mulheres preocupados com as questões que são porta de casa para fora. Então, a mulher passou a ocupar um espaço comunitário. Né? E quando a Golda Meir fala dessa questão do não ser pior e não poder ser melhor, né? É um enfrentamento até de convencimento. Esse vídeo que você passou no começo é uma coisa interessante. A gente fala em ocupar espaço e eu acho que as mulheres, às vezes, não conseguiam vislumbrar, bom, cadê o meu espaço? Como é que eu entro nesse processo? Não dá, então eu não vou. A provocação do Grupo ELF é muito disso. Assim, olha, essa desculpa você não tem mais. Né? Não tem mais, eu não tenho espaço. Você tem espaço. E você começa a descobrir um novo viés comunitário. E existe um olhar feminino. Na nossa diretoria, Elisa, você faz parte da nossa diretoria, ela talvez é quase 50-50 homens e mulheres. Nunca fiz a conta na ponta do lápis, mas se não for isso é 60-40. Tá? Qual que é o olhar feminino? O olhar feminino é que nós temos debates na diretoria da Federação Israelita de São Paulo, onde não raramente, Elisa, você sabe, a Miriam está nos assistindo, alguém levanta a mão e fala assim, olha, eu acho que não é por aí. Esse olhar feminino, ele é interessante, porque sem misturar política com religião, né, a gente procura igualdade entre homens e mulheres, mas graças a Deus,
né? Há uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Deus os fez diferentes. Sorte dos homens, porque as mulheres têm um olhar para nos corrigir, porque o homem tem um olhar imediatista comunitário. A gente vê nos debates comunitários que o homem fala, bom, temos um problema comunitário. Como eu resolvo hoje? Como eu resolvo hoje? O que fala a mulher? E qual o reflexo amanhã? Como é que fica amanhã com a tua solução de hoje? Então, o convívio, eu acho que o espaço feminino, ele é importante na medida em que, não que ele conflita com o espaço masculino, não que ele confronta, né? Mas que ele convive, né? Eu digo sempre que na comunidade há uma diferença entre confrontar e litigar, né? A gente tem que aprender a viver dentro, né? A gente pode discordar, né? E sem por isso estar em litígio. E eu acho que as mulheres hoje na comunidade vêm ocupando cada vez mais o seu espaço. Eu acho que elas têm que ser provocadas para isso, né? Porque não tem mais aquela situação, não tem espaço, então eu não vou. Não tem espaço, né? A gente vai acotovelando assim, né? Com um jeitinho feminino e vai galgando espaço. E isso é um desafio novo. A ponto que, se você olhar daqui a 20 anos, né? Talvez netos, né? Não mais filhos, que nossos filhos já têm 20, mas olhando netos, né? Eles vão dizer assim para a gente, mas Zeide, para que você fez um elf? Porque não vai passar pela cabeça dele que precisava fazer um elf, porque vai ser outra realidade, né? Porque quando você fala hoje, voltando um pouco no mundo do direito em divórcio, na década de 70, o Brasil parou para discutir o divórcio, porque era inimaginável que uma mulher pudesse casar 2 vezes. Como assim? É um homem só, né? E hoje você faz isso na mesa, você vai dizer, mas o que você está me falando? Isso nem passa pela minha cabeça, né? Ou como as relações homoafetivas, que foram reconhecidas em 88 com a Constituição Federal. Você pega a geração dos nossos filhos, você fala sobre isso, o assunto homoafetivo, e você diz, mas pai, por que você está falando isso? Óbvio que pode, né? Então, daqui a 20, 30 anos, que fruto que nós vamos colher? Não é que o elf vai ser desnecessário, o elf vai ser história. Porque a ideia é que você chega a um ponto de igualdade comunitária que todo mundo ocupa o seu espaço. Mas hoje nós estamos na geração sanduíche, né? Nós estamos achatados entre jovens que não querem saber dessa linguagem, porque para eles isso aqui é óbvio convivermos igualmente, e a geração mais established, mais retrógrada, mais para trás, fala assim, não, mas calma, não é bem assim, como é que fica em casa? Então, essa geração sanduíche vai ter que ocupar o seu espaço, e nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo história comunitária. Isso é muito legal. Sim, com certeza, Luiz. E a gente até um dia, no Dia Internacional da Mulher, no grupo da diretoria, até um dos diretores falou, o ideal é o dia que não precisa existir mais uma data que faça com que as diferenças sejam pontuadas, né? Perfeito. Olhando um pouquinho as perguntas da plateia, muitas delas estão falando da questão da maternidade, da licença maternidade. Então, vou dirigir uma pergunta para o Gilson. Num passado, né, não distante, a faculdade de engenharia e economia era prioritariamente masculina. Eu mesmo vim da faculdade de economia, eram 60 alunos, 4 mulheres. E hoje a gente tem um grande número de mulheres nas universidades de ponta. Existe um estudo de Harvard que mostra até que a mulher é mais educada do que o homem. E como a gente viu, acontece alguma coisa no meio do caminho para a mulher chegar no nível da liderança. E a gente sabe que a mulher engravida, tem filho pequeno, tem essa pausa na carreira. Você conhece, Gilson, exemplos de iniciativas de empresas que conseguiram criar esses ambientes que proporcionem o retorno da mulher no mesmo ritmo e rumo a essa liderança? Existe algum ganha-ganha, um win-win para a empresa e para essa mulher? Acho que esse tema é bom, Elisa, pela quantidade de perguntas aqui, eu estou vendo no chat, né? Esse vai ser quente. Eu acho que é isso que as empresas deveriam buscar, né? Esse win-win. Então, vamos lá. Eu acho que tem diversas iniciativas. Acho que tem alguém fora do mudo aí, né? Mas
Tem, acho que, uma série de iniciativas que acho que as empresas estão trabalhando, né? Acho que o início, eu falei na pergunta anterior, acho que se dá com transparência na agenda, nos dados, metas. Eu acho que falei que os gestores no passado não eram cobrados, não eram informados disso, né? Então, eu acho que começa com temas como políticas internas da companhia que sejam igualitárias para homens e mulheres, né? Mas deixa eu me aprofundar um pouco nisso. Eu acho que não basta estar escrito na política coisas como, por exemplo, horário flexível ou o tema do trabalho remoto, que acho que vai entrar definitivamente na agenda de todas as empresas por conta do que a gente viveu nos últimos anos. Mas a gente tem que garantir dentro da empresa que aquilo seja efetivamente incorporado e aceito, porque não dá para achar que a mulher, por exemplo, que vai fazer trabalho remoto ou vai fazer o horário flexível, tenha, vamos chamar assim, um tratamento, né, de um deboche dentro da companhia de que ela não é inserida dentro da empresa. Então, acho que tem que ser a política interna igualitária, que o gestor cobre, que a regra valha para todo mundo e que os homens também façam parte desse tema, né? Eu acho que isso não pode ser só escrito no papel, né? Acho que passa muito também, né, dentro da companhia por você promover o ambiente, vamos chamar assim, livre do assédio, né? Eu acho que eu mencionei que eu cresci dentro de um ambiente de mesa de operações, que se eu contar as piadas ou as coisas que a gente fazia dentro daquele ambiente nos anos 90, como o Luiz falou, né, talvez geração sanduíche, de que vamos falar assim, cara, vocês iam sair do trading room, né, da tesouraria para a cadeia, pelas coisas que a gente fazia, trotes, tratamentos, enfim. Acho que certamente seríamos, talvez não para a cadeia, mas seríamos boa parte demitidos por justa causa, né? Então, acho que a gente são coisas hoje inadmissíveis dentro do compliance, né, e da boa prática, né? Então, as piadas inconsequentes, né? Hoje as empresas também têm os canais para denunciar esses comportamentos. Acho que são importantes porque à medida que essas denúncias internas cheguem, né, e sejam tratadas com seriedade, você vai ganhando efetivamente maturidade nessa agenda. Te falo por experiência própria, a gente tem que incentivar o uso, porque as pessoas acham que o canal está ali só para inglês ver, e não, né? Você precisa demonstrar, né, com o tempo de que você apura as denúncias e você toma as atitudes, né? Então, acho que também o tema de educação é importante porque a empresa é formada por várias gerações de funcionários, né? Então, você tem funcionários que estão há 30 anos e funcionários que estão há 2 anos. E isso, quer dizer, essa educação sobre pluralidade, diversidade e inclusão, que é óbvia para essa nova geração, não é tão óbvia para a geração, né, 2 gerações passadas. Então, isso precisa de um processo educativo e, muitas vezes, explicar sobre o assunto. Então eu não vou poder fazer essa piada, você não vai poder fazer mais essa piada, isso já não não vale mais, né? Eu acho que o tema também da mulher saber, né, o que é melhor para ela e de, vamos chamar assim, ter o alinhamento interno em casa, né, da jornada, eu estou vendo aqui no chat muito comentário sobre isso, também é importante, né? Tarefas domésticas, e acho que mais do que nunca, né, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode dividir a jornada, deve dividir a jornada, e a regra tem que ser clara, né? E acho que assim tem o trabalho remoto e a flexibilidade talvez sejam o bem desta pandemia nessa discussão, porque você vai sim poder fazer a sua licença maternidade e decidir como a mulher decidir o que é o melhor para ela. É melhor ela voltar a parte do tempo, é melhor ela voltar remoto, é melhor ela antecipar a volta e fazer 3 meses meio período. Acho que assim, essa jornada de aprendizado, porque, óbvio, a gente tem um pouco dessa coisa da lei, eu não sou advogado, mas assim, isso também às vezes pega, mas acho que a lei está mudando também, né? Eu acho que isso tem sido muito uma pauta de mão dupla entre empresa e funcionários, do que é válido, do que pode, do que não pode. Então, eu acho que essa discussão ela é muito bacana, né? Muito interessante, e ela transcende, vamos lembrar, o Luiz falou, né? A evolução
Vou dar uns exemplos bacanas que a gente tem discutido na companhia, que eu acho que tangibiliza o que a gente está discutindo, né? No ano passado, aqui na companhia, a gente deu licença maternidade para um casal homoafetivo, né? 2 homens tiveram um filho, barriga de aluguel, e a gente discutiu. Isso não está na política interna da companhia, porque não está previsto em lugar nenhum. Mas a gente discutiu e falou, mas é justo, né? É um casal, são 2 homens e tem um filho. Então, vamos dar licença maternidade, paternidade de 6 meses. E foi muito bacana essa discussão, porque é assim que a gente muda, né? Assim que a gente está fazendo, parafraseando aqui o Luiz, o nosso papel de geração sanduíche, né? Então, eu acho que essa é a agenda win-win, né? Eu acho que é assim que a gente vai evoluindo, né? E cumprindo a nossa parte de mudar o status quo e fazer isso acontecer, né? A gente discute cada vez mais esses temas, né? Tem o tema de nome social, tudo isso não é tema só de novela, é bacana, assim, a gente teve já mudança de sexo dentro da companhia, nome, quer dizer, como é que trata a pessoa, né? Trata por O, por A, e então, assim, você tem que educar, você tem que estar disposto, né, a trabalhar essa agenda e talvez ter a humildade, né, também para dentro de falar assim, olha, tem muitas coisas que a gente não sabe, vamos aprender juntos. Mas o que eu vou te falar é que, assim, uma vez que você entre nessa jornada e comece a discutir, a companhia se engaja, né, e você recebe muito suporte para avançar. Então, tem sido muito bacana. Muito legal ouvir todas essas teus relatos, Gilson. E nesse primeiro momento, né, os homens são os decision makers. E a gente precisa de pessoas com essa mente, né, para poder mudar tudo isso e que não precise mais ter um ELF daqui a alguns anos. A verdade, a gente está com um tempo super esgotado, uma pena, porque o papo está super bom. Vou fazer aqui uma pergunta que a Sabrina fez, vou encaminhá-la para o Jaques, porque eu sei que o Jaques tem 3 meninas. Jaques, o que você espera para as tuas filhas? O que você sonha para elas? E eu espero... Olha só, eu espero não. Não, fala. antes de complementar, o Gilson combinou que as mais difíceis eram para você. Eu sei. Já percebi. Boa, Gilson. Eu não espero, eu acho que eu estou trabalhando para isso, né? Eu não espero ter esse tipo de discussão, né? E eu já ouvi da minha filha mais velha, que tem 25 anos, que ela decidiu por um caminho A ou B em função de algumas coisas que ela nota no mercado, nas empresas, né? Em termos de diversidade, em termos de preconceitos. Então, eu acho que todos, não é esperar, né? É trabalhar para, né? Então, são os investidores institucionais trabalhando, nós aqui trabalhando, ter uma pressão da sociedade para mudar. As empresas, infelizmente, de novo, eu acho que é uma minoria ainda que tem essa visão de diversidade ou essa estratégia de diversidade. Como o Gilson falou, tem dentro da empresa tem que mudar não só políticas, processos, procedimentos, mas também a cultura da diversidade, ter a inclusão. Eu acho que, de novo, aqui eu acho que é uma jornada ainda que está indo mais devagar do que os outros países, e eu acho que só juntando esforços e fazendo pressão, e principalmente as mulheres engajadas, que vão mudar isso. Há 10 anos atrás não tinha esse tipo de conversa. Há 10 anos atrás eu não tinha um objetivo de aumentar o número de mulheres nas empresas quando eu fazia qualquer tipo de processo, seja de presidente, seja de CFOs, etc. Então, eu espero que daqui em pouco tempo, né, esse pouco tempo aí varia, que a gente tenha uma igualdade de condições, independente de ser homem, mulher ou racial. Vocês veem, a gente fala muito de homem e mulher, mas o racial é algo que ainda aqui é pouco discutido.
Se você perguntar para mim quantas vezes em 22 anos eu coloquei um negro como candidato finalista, foi uma vez em 22 anos, né? Então, numa população que você tem 55% de negros, aí é absurdo a não representação dos negros na parte de management e de conselhos, né? Diferente, por exemplo, só o comparativo, já que trabalha numa empresa multinacional, hoje a maioria das posições que são feitas nos Estados Unidos para conselho, eu diria 60%, 70%, eles estão buscando negros, né? Já passaram essa ideia, essa fase de mulheres, né? Você tem uma grande maioria de empresas já com mulheres, seja no comando das empresas, ou seja em conselhos, e agora tem a gente já viu todos os movimentos que começaram no ano passado, com a morte de alguns negros, um movimento grande, né? E que está surtindo efeito, né? Só que ali surte um efeito, eu diria, rápido e quase imediato, né? Então, eu acho que aqui o efeito ele surge, mas ele surge porque ainda tem grandes barreiras, né? Tem barreiras culturais, tem barreiras de preconceito, né? E aí a gente ainda está discutindo das mulheres, né? O preconceito de ter as mulheres. E por que eu vejo esse avanço mais devagar? Porque os key decision makers das contratações são homens, então eles acabam olhando, querendo um igual, né? Então, quando você começa a questionar por que tem que ser um homem, ou por que está indo por a escolha, tem respostas, às vezes, muito evasivas, né? Eu me lembro, eu fui num cliente, um dos maiores dos 5 maiores de produtores de carne, que eles têm um conselho de 11 homens, né? E aí ele estava conhecendo algumas empresas para aportar novos conselheiros, né? Que ia ter uma troca. Então, conversando com a acionista, eu já sabia que eram 11 homens, falei, quem é que está no teu conselho? Me elencou 11 homens, né? Aí eu falei, mas mulher não compra carne? Claro que eu não ganhei o projeto, né? Porque ele não gostou da pergunta. Mas eu tenho certeza que isso ficou na cabeça dele, né? Então, acho que esse é um papel de todo mundo. É um papel de educar, é um papel de questionar, é um papel de confrontar até esse processo andar. E não só minhas filhas, né, mas filhas de todo mundo, netos, etc., netas, né? Ter uma equiparação, uma igualdade de condições para a contratação de executivos e também no processo de promoção, né? De novo, é uma longa jornada. Tem a entrada das pessoas, das mulheres nas empresas, tem um processo de promoção. Falaram aqui de maternidade. Maternidade é um evento normal da vida, né? Isso não pode ser um empecilho ou um problema em qualquer empresa, né? Mas eu sei que em algumas é um problema. Então, espero e quero trabalhar para reduzir essa desigualdade, não só de gênero, mas racial e outras que a gente tem. Bom, a gente está completando aqui 1 hora. Infelizmente, eu gosto de acabar no horário. E eu falei, né, no início da minha fala, eu falei o quanto inspiradores vocês são. A Paula Pope até escreveu que precisamos de homens que sejam exemplos, e vocês 3 são isso. O Daniel Bialski, que também acabou de escrever aqui, ele é outro exemplo, grande exemplo que a gente tem, e o que a gente precisa são desses homens para diminuírem esse gap nos menor espaço de tempo possível. Eu quero agradecer assim muito por vocês estarem aqui hoje, dividindo com a gente todo esse conhecimento, toda essa expertise, todo esse coração que vocês 3 têm, Luiz, Jaques e Gilson. Vocês são pessoas incríveis. Eu
grandes amigos e pessoas de destaque, são pessoas que a gente precisa nesse mundo realmente. Então, muito obrigada por estarem aqui hoje para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema. A cada um de vocês que está aqui escutando, perdendo um pouquinho ou ganhando um pouquinho do seu tempo, debatendo sobre um tema super importante, que é esse da mulher na liderança. E convido vocês, o nosso próximo evento do Grupo de Liderança e Networking vai ser no dia 28 de abril, com a Daphna Blaschauer, diretora global de produtos da Nike, com a mediação da nossa querida Sabrina Wagon.